Vamos ler então estes versículos 17 a 19 do capítulo 3, e o tema desta noite é este: um andar firme depende de uma fé firme. Um andar firme depende de uma fé firme. Ainda que as figueiras não produzam frutos, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Amém. Amém, amém e amém. Deixe-me falar como introdução algumas coisas. Abacuque e o significado do seu nome. Abacuque, ele era um profeta com uma mensagem ao povo de Deus, que vivia um momento muito difícil. Eles esperavam que os caldeus atacassem suas terras e trouxessem grande destruição. O seu nome significa abraço, abraço forte, mas também pode significar destruição. A época em que Abacuque escreveu este livro é interessante, porque esse livro trata do período de 610 a 605 antes de Cristo. Vocês sabem que as datas antes de Cristo elas decrescem, e depois de Cristo elas sobem. O ambiente na época de Abacuque era um ambiente caótico, imoral, e havia muita corrupção. A violência dominava as ruas das cidades e das aldeias. Ninguém podia andar tranquilo. O povo havia abandonado Deus para servir a outros deuses. E quando Abacuque olha nas ruas, ele só vê a violência, ele vê a miséria, e ele vê apenas atitudes imorais e o crime. Nós temos lições no livro de Abacuque. Quando Abacuque olha tudo aquilo, ele diz: eu devo ou não devo questionar a Deus? Eu penso o seguinte: é impossível questionar a Deus sobre o que Ele está fazendo, mas Ele permite que nós o questionemos desde que o façamos com respeito e temor. Há pessoas que, em vez de questionar Deus, porque não entendem a situação, eles questionam Deus com um espírito amargurado. E por causa dessa amargura, Deus não consegue lhes falar. Eles não se tornam aptos, capazes, sensíveis para ouvir a voz de Deus. Então, Abacuque, ele questiona Deus com temor,
com respeito, até que Deus lhe fale. Uma segunda lição do livro de Abacuque é que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Ele está sentado no trono e ele sabe o que está fazendo. O seu povo se perdeu. Era um povo para ser diferente e se tornou igual. Igual ao quê? Igual àquela figura que estava aqui segurando um frango, ao mundanismo. Se tornou igual a uma sociedade que não respeita o próximo, não respeita a Deus, que só procura os seus interesses pessoais. E como resultado disso, a fé estava sendo contaminada e destruída. Então Deus estava permitindo que os caldeus invadissem aquele território para discipliná-los e levá-los como escravos. Em terceiro lugar, o livro de Abacuque nos ensina que, às vezes, o caminho para que nós cheguemos às alturas, que ele chama de montanhas, e que em outras versões aparece a palavra altura, no plural, às vezes esse caminho precisa ser traçado em meio a sofrimentos, a provas. Alguns não gostam disso, de pensar sequer nisso. Mas é impossível, muitas vezes, se manter em Deus sem sofrimento. Ninguém consegue permanecer em Deus sem sofrer, sem chorar, sem ser perseguido, sem se decepcionar. Então, Abacuque decide confiar em Deus, pois ele é o quê? A verdadeira fonte de riqueza do seu povo. Deus é a fonte inesgotável. E Abacuque resolve não pensar somente em si mesmo. Porque apesar dele ser um homem de Deus, ele também irá sofrer perdas. Pelo fato de estar vivendo entre aqueles que não obedecem a Deus. Deixe-me explicar. Nós estamos aqui no Brasil. Nós somos cristãos. E nós parece que temos o dever de pensar que todo o Brasil vai sofrer e nós cristãos não sofreremos nada com as coisas que estão por vir nesses próximos 2 anos, 3 anos. O que fizeram com o nosso país, quebraram esta nação, e agora o preço para levantar isso será muito alto. É necessário pulso firme, tomadas de posições favorável à nação, e não a partidos políticos, que nós vemos que esse ranço continua. Todo mundo quer um lugar porque quer conseguir eleitores. E o povo tem que insistir para mudar essa estrutura política. Para que esses bandidos que ainda estão lá, travestidos de defensores do povo, que possam experimentar as camas frias de algumas cadeias. Porque quem rouba não pode passar impune. Concordam comigo? Mas isto trouxe à nação tantos prejuízos que nós vamos sofrer junto com todos.
E como é que nós vamos reagir? Como é que você vai reagir? Você vai sair por aí, correndo atrás de campanhas, novenas, ficar tentando encontrar uma tábua de salvação para resolver o seu problema? Você será tão egoísta assim? Abacuque, ele sabia que iria perder, ele sabia que iria sofrer, mesmo sem merecer, mas ele não se abdicou do seu chamado, ele não lançou fora a missão que recebeu de Deus, e permaneceu com a palavra de Deus no seu coração, e estava disposto a fortalecer outras vidas, dizendo: isto é um tempo passageiro, é uma disciplina de Deus, e vocês tratem de voltar a confiar em Deus, porque tudo isso está acontecendo, porque nós estamos abandonando os caminhos da verdade, da justiça, os caminhos que Deus preparou para que nós andássemos nele. Há pessoas que, quando estão sofrendo, ficam tão preocupadas consigo mesmo e só querem resolver seus problemas a tanto custo, e se esquecem que, fazendo a vontade de Deus, o Senhor é capaz de suprir suas necessidades. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar, que nós não devemos pedir às pessoas que orem por nós. Eu não estou sendo tão louco assim. O que eu estou tentando mostrar a vocês é que algumas pessoas ficam tão cegas com relação ao seu sofrimento, às suas adversidades, que eles se esquecem de quem realmente são. E eles deixam de praticar aquilo que eles prometeram praticar na alegria ou na dor. Israel, o povo de Abacuque, dependia do quê? Dependia da agricultura, das suas figueiras, das suas oliveiras. Era uma terra que manava leite e mel. Israel está no meio de um deserto e lá tem rios, tem pastagens, tem campos agricultáveis, há plantações, tem peixes e tem muito fosfato, tem o sal. Então a economia do país era muito forte. Mas se um inimigo que vem de fora invade este povo, o território deste povo, o que vai acontecer? Eles vão se assenhorar de todos os recursos da nação. Ou não é assim? Eles vão tomar conta daqueles recursos. Então aquilo que deveria voltar para fortalecer, enriquecer a nação, agora enriqueceria um outro país. Repare bem, o povo que está vindo para invadir as terras do povo de Deus são pessoas idólatras. Na verdade, o berço da idolatria, o berço do ocultismo, o berço da brutalidade. Os caldeus eram homens brutais, guerreiros brutais. Eles criaram todo um sistema de paganismo, de deuses naquela região. Eles criaram o ocultismo, esta mania de se conversar com espíritos mortos, que Deus proíbe. Eles praticavam isso. Por que Deus está permitindo que um povo assim invada a sua terra? Porque o povo de Deus passou a praticar essas coisas.
E Deus vai permitir que este povo viva pelo menos por 70 anos nas terras deste povo invasor, para perceber como é a sociedade e que não valeu a pena absorver os seus costumes. Jesus sempre diz para nós, e a Bíblia nos adverte: não amem o mundo, tomem cuidado. Quem ama o mundo não pode ser amigo de Deus. Mas nós não observamos o que Jesus fala através de João para nós. E nós queremos ter certas culturas, certos hábitos mundanos, e achamos que isto não nos afeta. Pode ser que não esteja afetando a sua vida agora, mas daqui a alguns anos você perceberá o mal que entrou em sua vida. E só espero que, se você for uma pessoa desobediente, que os seus olhos ainda sejam capazes de se abrirem para perceber o ambiente em que você está vivendo. Por isso a palavra de Deus nos ensina: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Abra bem os olhos, enxergue. Abra os ouvidos para absorver o ensino. Abra o seu coração para temer e amar a Deus. Nesse cenário, Abacuque, em vez de se desesperar, nós vemos que ele salta de alegria. Ele tem um andar firme, resultado de uma fé, da sua fidelidade a Deus, isto é, da sua disposição em obedecer o Senhor. E a minha esperança nesta noite é que nós tenhamos a mesma atitude de Abacuque, que nós possamos aprender com o seu exemplo. Porque todos nós enfrentamos alguma adversidade. Todos nós estamos enfrentando alguma coisa que invadiu nossas vidas inesperadamente. E nós sofremos, nos angustiamos. E não devemos ter medo de questionar a Deus com respeito e temor. Mas há coisas que não podem ser mudadas. E Deus nos capacitará para enfrentarmos esta situação com fidelidade e tranquilidade e alegria no espírito, para que possamos sair lá na frente, saltando como uma corça no deserto, vivendo nas alturas para a glória de Deus. Porque Deus deseja que nós vivamos muito perto dEle. Deus diz: os meus caminhos são mais altos que os seus. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Isto significa que nós temos que subir. Há pessoas que insistem em viver na mediocridade, no nível de suas lamentações, de suas lamúrias, de suas tristezas. Mas Deus o convida e diz que oferece a você todo o recurso que Ele pode dar, a fim de que você não fique submerso nesse mar de lamúria, de tristeza, mas que, ainda que você esteja enfrentando adversidades,
Ele diz que a sua vida pode ser útil nas suas mãos e a outras pessoas, e ainda você pode ser muito abençoado por Deus. Isaías capítulo 12, versículo 2 diz o quê? Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, Ele é o meu Salvador. Muitas pessoas dizem, Deus é o meu Salvador, mas Salvador do quê? Ah, Ele me livrou. Mas nem sempre Deus nos livra. Mas muitas vezes Deus nos capacita para enfrentarmos o que não gostaríamos de enfrentar. Deus nos capacita a ficarmos firmes numa dimensão que não gostaríamos de estar. Quando nós dizemos que Deus é o nosso Salvador, essa afirmação tem que ter tanta convicção, a ponto de eu dizer, Senhor, se o Senhor não me livrar desta situação, me ensina a confiar em Ti, e me ajude a enfrentar tudo que tenho que enfrentar sem medo. Pois o Senhor é soberano, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor se assenta no mais alto e sublime trono. Por isso, Senhor, eu dependo da Tua força e da Tua autoridade. Se o Senhor não me fortalecer, perderei a tranquilidade, desanimarei e me afundarei. E se o Senhor me der forças, eu mostrarei a todos que Deus maravilhoso eu sirvo. O quanto Tu és verdadeiro, o quanto o Senhor pode transformar a vida daquele que crê em Ti. Por isso, como primeiro ponto, a sua confiança em Deus trará transformações à sua vida. Se você confiar, Deus pode transformar sua vida. Assim como ele diz no verso 18, mesmo assim o quê? Mesmo em meio às desgraças, eu darei graças ao Senhor, e louvarei o Deus, o meu Salvador. Onde está a transformação aí? Na atitude. Porque quando nós enfrentamos uma atitude de adversidade, a primeira ação qual é? Desespero, medo, angústia, aflição, desânimo, depressão. Mas este homem não está deprimido. Este homem está de pé. E é a sua atitude que nós vamos estudar. Eu me esqueço desse negócio aqui. A primeira coisa, apesar de assustado, espere no Senhor com tranquilidade. Se você enfrenta um invasor, se você está enfrentando alguma adversidade, alguma luta, qual deve ser a sua atitude? Não ter susto? Se algo te pega de surpresa, você se assusta. Porque você se sente incapaz naquele momento
de enfrentar. Ou não é? É como se você estivesse correndo alegre e alguém por trás trançasse suas pernas, você cai. Mas, como cristão, você deve aprender a esperar no Senhor com tranquilidade. Sempre lembrando que esperar não é fechar os olhos, sentar e ficar olhando para cima. Esperar significa, Deus, com estas coisas eu não posso. Enquanto eu não sei como resolver isto, vou estar fazendo aquilo que o Senhor me ensinou a fazer. Vamos supor que vai ter um momento especial na sua casa. E então chega uma pessoa e diz, você precisa fazer uma comida assim, mas você não sabe fazer aquilo. Então o que você vai fazer? O que você sabe. Com carinho, e vai procurar aprender a fazer o que não sabe. Esperar significa o quê? Deus vai falar comigo enquanto eu faço o que eu sei. Enquanto eu faço aquilo para o qual fui incumbido de fazer. Enquanto estou fazendo aquilo que prometi a Deus fazer, com certeza Ele estará tomando conta da minha vida. Isso é esperar. Esperar não é frequentar filas de oração. Esperar é estar ativo, sendo fiel a Deus em todas as coisas, crendo que Ele vai estar tomando conta da minha vida. Talvez você não esteja conseguindo controlar seu filho. Adianta você matar? Adianta você dar uma porretada na cabeça? Você é incapaz de argumentar. Ele não aceita as suas locuções. Mas o que você sabe fazer? Amar. O que você sabe fazer é perdoar, é abraçar, é não rejeitar, esperando que através das suas atitudes, Deus lhe dê a capacidade, não só você, mas como a ele, ou a ela, ou o filho, ou a filha, a capacidade para falar, ou a sensibilidade para ouvir. Vocês estão comigo? É que está um silêncio meio mortal aqui. A mesma coisa acontece com o marido. Geralmente os homens não são muito dados à fé. E por isso sofrem. E por isso são disciplinados por Deus. Porque o homem que deveria ser responsável pelo jardim e pela família no Éden, foi omisso. E a sua grande luta hoje é não ser omisso. É ser uma pessoa de Deus, convocando sua família para respeitar e amar a Deus. Mas algumas mulheres não conseguem argumentar com seus maridos. E o que você vai fazer? Dar um chute? Dar um soco? Uma panelada?
pegar o chinelo havaiano de borracha e ficar correndo atrás, desligar a TV e dizer: escute aqui, agora você vai conversar. Você só vai criar caso. Ame. Faça o melhor. E isso você sabe fazer. Até que Deus dê a você a capacidade para falar e a Ele a sensibilidade para ouvir e entender. Mas enquanto você atrapalhar o caminho de Deus, Ele não pode fazer nada. Enquanto você assume as rédeas, você as tira de suas mãos. Abacuque não está gostando nada do que está vendo, mas ele está disposto a não tirar as rédeas da situação das mãos de Deus. Então, apesar do julgamento divino, ele toma uma posição ao lado de Deus, mas antes ele se assusta, como está no verso 16. Vamos ler. Quando ouvi tudo isso, fiquei o quê? Assustado. E os meus olhos, os meus lábios tremeram de medo. Então você vê alguém assim, tremendo. Mas não parou aí. Ele diz: perdi todas as forças, isto é, quase ele desfaleceu, eu não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Se você toma a justiça pelas suas mãos, se você tenta agir com força e violência, você é o justiceiro, você é o vingador, você é o juiz. Mas saiba que às vezes nós precisamos aprender a sofrer. Muitas vezes, Deus permite que alguém seja uma pedra no seu sapato. E você não gosta. E você diz: eu não quero ver esse cara perto de mim. Mas por alguma razão, ele está encarnado em você. Incrustado lá. É uma mancha de bolor que te faz espirrar. Ativa suas alergias. E você está apavorado. E quanto mais você tenta se desencarnar dessa coisa, mais ele está lá. E você tem que chegar a que conclusão? Matá-lo? Não. Deus o colocou lá. Se os professores do FIPE perguntassem para algumas crianças que nós conhecemos por aí, destas que, nestas festas de pancadões, onde se assiste na TV com a imagem em blur, como fala, borrada. As meninas estão sem suas roupas íntimas e dançando nuas
esperando que um rapaz faça sexo com elas em plena rua, em cima de carros, encostadas na parede. E se você perguntasse para alguma dessas meninas de 10 anos, 15 anos, 12 anos, o que mais você gosta de fazer com a sua mãe? Elas diriam infernizar. Porque é o que elas estão fazendo. Algumas são filhas de filhos de Deus. E alguns pais estão dizendo, mas onde nós erramos? Pode ser que vocês não ensinaram o caminho de Deus, mas pode ser que sim. No Velho Testamento nós temos Samuel, um homem de Deus, e os filhos não andaram no caminho de Deus, não respeitaram os ensinos de Samuel, mas ele ensinou. Mas convenhamos, alguns pais não têm ensinado seus filhos a respeitarem a Deus, desde pequenininho. Então, Deus permite alguma ação. No entanto, estas mesmas crianças, depois de adultos, terão que responder perante Deus pela maldade que fizeram aos seus pais. Muitas vezes Deus permite que pessoas nos infernizem. Mas, ainda que com a permissão de Deus, eles terão que responder por todo o terrorismo, por toda a maldade que nos cometem. Ao longo da minha vida, eu já apanhei, já fui jogado para fora da igreja, já me deram pauladas, já me deram pedradas. Precisava? Não. Eu não gostaria, mas estas pessoas vão responder perante Deus pelo que fizeram. Porque eles foram além dos limites que Deus estabeleceu. E até isso nós temos que ser capazes de entender e suportar. Não é fácil. E você diz, eu quero ser cristão. Aqui está, ele está assustado, sem fôlego, quase desfalecido. Mas ele toma uma decisão, não vou fazer bobagem. Por isso, uma outra coisa, que o exemplo de Abacuque nos ensina, não esconda os seus sentimentos, mas seja uma pessoa fiel a Deus. Você não precisa ficar escondendo que está angustiado, que está triste, que você está preocupado. Mas em vez de ser absorvido pela tristeza, a mágoa e a preocupação, em vez de viver dentro desse clima, seja fiel a Deus, aprenda a fazer a vontade de Deus. Os versículos 17 e 18 dizem, ainda que as figueiras não produzam frutos, e as parreiras não deem uvas. Lembra que eu falei que Israel dependia da sua agricultura, do seu gado? Ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Ele está dizendo, ainda que eu perca tudo, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, e louvarei a Deus, o meu Salvador.
Ele está dizendo que mesmo em tempos de perdas, ele confiaria em Deus, porque ele acreditava que Deus é bom, porque nada nos acontece sem ter a bondade de Deus como base. Se algum sofrimento recair sobre a minha vida, eu não vou ficar por aí dizendo o diabo, o diabo, o diabo, o diabo. Eu não vejo os apóstolos ensinarem assim. Vez ou outra, quando Deus mostra, então nós percebemos uma ação diabólica. Mas não é assim que ensina o Novo Testamento. O que o diabo tenta fazer conosco é nos tirar do caminho, do foco de Deus. É isso que ele faz. Mas nada que Deus permite em nossas vidas pode nos tirar do foco de Deus, a menos que nós entreguemos aquilo ao diabo. Se você está doente, pare de dizer que a doença vai impedir você de ser uma boa pessoa e de ser útil aos outros. Ela vai só segurar você na sua tristeza por causa do seu egoísmo. Mas se você aprender a amar a Deus e o seu próximo, você vive e supera, ou não. Mas você, se não superar, vai para a eternidade. Se superar, essa terra vai ter que suportar você. E o diabo vai ter que suportar você. E você vai vencer muitas outras tragédias. Então, não permita que os seus sentimentos sejam controlados pelas más notícias. Não permita que seus sentimentos sejam controlados pelas más notícias. Quando você ouve alguma notícia má, você se assusta. Mas o grande erro é você ser controlado pelo que é ruim. Abacuque não permitiu que os seus sentimentos fossem controlados pela desgraça que estava para ocorrer contra si e seu povo. Ele não entendia nada. Mas ele determinou a si mesmo que seria fiel a Deus. Ele teria angústias, mas estaria vivendo com confiança. Afinal, quem é que gosta de tempos ruins? Ninguém. Jesus mesmo no Getsemane disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Imagine eu ouvindo você: Pai, Jesus pediu para que afastasse o cálice, mas eu peço que o Senhor mantenha o cálice. Eu vou substituir Jesus por você, você é incrível. Não há uma pessoa aqui que não peça para Deus tirar a luta, o problema, a doença, a adversidade de sobre a sua vida. Quando Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, ele falou como um ser humano comum. E quando ele diz: mas seja feita a tua vontade,
Ele falou como alguém que amava a Deus e que conhecia a Deus e que estava disposto a cumprir sua missão para glorificar a Deus. Ele mostrou que é um homem mortal, natural, e ele mostrou que é um homem que ama a Deus, que quer servir a Deus. Custe o que custar. Pode ser que agora não entendamos tudo o que está ocorrendo, como ele não entendia no início. Mas ele sabia que Deus tinha o poder para revelar todas as coisas. Por isso que no versículo 19, ou 18, desculpe, ele fala o seguinte: eu darei o quê? Graças. E o que significa isto? Significa que você vai sentar e dizer, Pai, muito obrigado. Não! É incrível isso que eu vou dizer a vocês, mas acreditem, é isso mesmo. Ele vai fazer o seguinte, ele diz, Pai, mesmo em meio a tudo isso, ainda que eu esteja sofrendo e perdendo, eu quero ir à frente de todo mundo, publicamente, e eu quero que eles me vejam dando louvores e graças a Ti. É isso que ele está dizendo, e é isso que nós precisamos aprender. Sabe o que essas pregações de rádio dizem? Que quando você está sofrendo, corre aqui. Mas sabe o que a Bíblia diz? Quando você está sofrendo, levante as mãos para os céus na frente de todos e não tenha medo. Dê graças a Deus, confie em mim, seja quem você deve ser. Cresça no seu sofrimento, confie no Senhor teu Deus, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É isso. O que ele estaria dizendo é, irmãos, nós estamos sofrendo, nós estamos em um tempo difícil, mas eu estou confiando no Deus da nossa salvação. E vocês? É isso que a voz de Abacuque, que ficou presa no tempo e espaço, reverberando, chega até nós e questiona. Eu confiei em Deus, e vocês? Vocês pensam que a vida é um mar de rosas? Que Deus vai sempre aplanar os seus caminhos em todos os momentos? Que pelo fato de vocês acreditarem em Deus, vocês nunca mais vão sofrer? Isso não é verdade. Por isso, o exemplo de Abacuque nos ensina outra coisa. A sua fidelidade a Deus o leva a viver acima das circunstâncias. Qual é a base da fé de Abacuque? Qual deve ser a fé, a base da nossa fé? A base da nossa fé deve ser um relacionamento sincero, honesto, íntimo com Deus. Nós devemos amar também a palavra de Deus. Porque sem conhecimento da palavra de Deus, nós não conseguimos ter um relacionamento com Ele.
Abacuque demonstra que ele está disposto a viver acima das circunstâncias, mesmo vendo-as. Ele não está tentando se enganar, como aquela mulher feia, olhando no espelho e diz, fala que você é bonita, fala. E o espelho diz, não existe mulher mais feia que você. Ele está enxergando todas as coisas ruins. Mas ele diz, eu vou ver o meu Deus. Nós precisamos de homens e mulheres com esse tipo de atitude. Não é à toa que Abacuque inspirou Paulo e inspirou o reformador Martinho Lutero. Homens que disseram, nós temos que aprender a viver pela fé. A pessoa que Deus aceita é aquela que vive fiel a Ele, independente da circunstância. O respeito ou o temor que Abacuque tem por Deus o ajuda a reconhecer o poder do Senhor e sabe que Ele fará grandes coisas. Então, em vez de ficar reclamando, Abacuque passa a celebrar a grandeza de Deus com cânticos e louvores. Você sabia que Abacuque é chamado de o profeta cantor? Porque esse livro de Abacuque é uma canção. É uma poesia judaica. Esse livro todinho, seus 3 capítulos, eram cantados por grandes corais em Israel. Para que as pessoas aprendessem a celebrar a grandeza de Deus, depois de reclamarem. E apesar de se sentir desencorajado, agora ele passa a estar encorajado, porque ele percebe que seu Deus é soberano. Eu lembro que li a história de uma senhora que andava pela rua e ela encontrou um irmão da igreja. Ela passava por momentos terríveis e o irmão a viu e ela viu o irmão e ele disse, como é que a senhora está? De acordo com a situação, vou vivendo, o que eu vou fazer? Então ele disse, existe uma coisa para a senhora fazer. Viver acima da sua circunstância. E Abacuque concorda com essa opinião. Ele pensa do mesmo modo. Vou viver acima da circunstância. Os meus olhos podem estar vendo toda a maldade, a violência, o crime, a vergonha, mas vou tirar os olhos daí e vou fixá-los em Deus. E quando nós fixamos os nossos olhos em Deus, o Senhor nos capacita a vivermos acima das sombras do medo. E então Ele passa a ser a única resposta para as nossas adversidades. Então Abacuque nos ensina que nós podemos experimentar toda a alegria em Deus quando nós decidimos por Ele. Sumiu aqui.
Algumas pessoas só consideram as bênçãos materiais. Eles querem simplesmente seus interesses, soluções para os seus interesses. Essa não é a maneira de servir a Deus. Deus espera que você considere as bênçãos espirituais para que você possa viver nas alturas. Então, eu já dei a vocês o ponto 2, não? Então escrevam, vocês que querem, o número 2. A sua fidelidade a Deus, fará com que o seu andar seja firme. A sua fidelidade a Deus fará com que o seu andar seja firme, como o da corça no deserto. Então, veja lá. Talvez alguém que esteja ouvindo a gente não sabe o que é o senhor Mundano. Mundano é um cara que apareceu aqui agora há pouco. Obrigado, Felipe. Então, a sua fidelidade a Deus fará com que o seu andar seja firme, como o da corça no deserto. O versículo 19 diz o quê? O Senhor Deus repare aí, o Senhor Deus é a minha força. Ele não está dizendo será. Ele é a minha força, ponto. Ele torna e não tornará. Ele torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas ou para as alturas, onde estarei seguro. Então, veja só, no sofrimento, você deve optar por viver sufocado pelas tristezas ou seguir para os lugares altos. Você tem duas opções. Ou você vive sufocado pelas tristezas, ou você caminha com Deus para os lugares altos. A corça no deserto é um animal maravilhoso. Ela está equipada para se levantar e viver nas bordas dos grandes penhascos, imagine. Ela consegue viver na beira do perigo. Ela está lá, ela se sente segura, mesmo à beira do perigo. A gente nunca ouviu, pelo menos eu nunca ouvi, de uma corça que errou o passo. Ela está sempre lá, no alto e firme. Ela não cai sobre aquelas bordas elevadas. Na última linha do verso 19, você vê qual é a chave do livro de Abacuque. É que Deus o leva para onde? Para as montanhas, ou seja, para um lugar alto. Eu não sei se você acompanha o tênis internacional, mas os amantes do tênis internacional já ouviram falar da história de um superstar chamado Arthur Ashe, ou Arthur Ashe, eu não sei como se pronuncia. Ele morreu de AIDS. Não que ele pegou num relacionamento, mas numa transfusão de sangue. Ele era um tenista espetacular. Ele era um gênio, simplesmente um gênio. Mas ficou doente e foi fazer uma transfusão e o sangue que entrou na sua corrente estava contaminado. A sua carreira acabou e ele foi lutando com aquilo por anos. Hoje nós sabemos que as coisas estão mais avançadas, mas naquela época não eram como hoje. Então as pessoas começaram a tentar fazer com que o seu coração ficasse amargurado. Ah, é uma pena isso com você, não é, Arthur? Oh, mas que dó, como é que pode? Ele disse, para.
Porque eu fico questionando, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Mas eu vou mais longe. Por que eu ganhei o torneio de Wimbledon? Por que eu ganhei várias vezes o torneio aberto nos Estados Unidos? Por que eu ganhei na Austrália torneios do Grande Slam? Por que eu tenho uma mulher muito bonita? Por que Deus me deu crianças lindas? Por que Deus me deu uma boa casa para morar? Por quê? Eu não sei. Eu desfrutei de todas estas coisas. E eu não vou me deixar abater por essas coisas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar, não posso jogar mais tênis, mas vou atrás de todas as pessoas que estão aidéticas e vou ajudá-las a resistir. Nós, como cristãos, nós estamos desistindo facilmente. Temos uma dor de dente. E então ficamos dizendo, a minha vida acabou. Mas por que será que Deus deu a você uma igreja? Deus deu a você a mim. Para falar essas coisas. Porque Deus te deu uma família. Porque Deus te deu o Espírito Santo. Porque Deus te deu Jesus. Porque Deus te deu uma Bíblia. Porque Deus te deu tantas bênçãos. Para que você não desista e fale às pessoas o quanto é maravilhoso servir a Cristo e quanto a sua vida transforma aqueles que nele creem. É na presença de Deus que você vence as vozes do desânimo. Não é em casa enterrado. Não é lendo um livro de autoajuda. Não é dizendo agora eu não quero mais saber da minha vida, está tudo azarado, tudo danado, tudo danificado. Não! Agora você tem que estudar, agora você tem que se preparar, agora você tem que ser aquilo que você não foi. Quando ele diz que Deus o leva para as montanhas e para as alturas, significa que é lá no alto, na presença de Deus, que ele adquire confiança e esperança. Então, seja submisso a Deus, e que Ele seja a tua fonte inesgotável de força, tanto nos momentos mais escuros, como nos seus desertos escaldantes. Por que eu digo isso? Porque eu quero responder uma pergunta. Como Abacuque experimentou essa alegria, que o fez andar com passos firmes. Simplesmente ele disse a si mesmo, Abacuque, sua força não está na sua inteligência. Abacuque, sua força e sua riqueza não está nos currais cheios de gado, de ovelhas ou cabras. Abacuque, sua riqueza não depende das grandes plantações de trigo, da oliveira ou da figueira. Abacuque, a sua resistência e capacidade e toda a riqueza depende daquele que é a fonte inesgotável de toda a força. Se Deus está no controle e nós damos a Ele o controle, Ele nos capacitará para enfrentarmos qualquer coisa. A força que Deus dá é comparado aos pés de uma corça. E o que a corça tem? Ela tem resistência para suportar as dificuldades.
E nós sabemos que a corça vive tanto em florestas escuras, como elas vivem nos desertos. Que animal fabuloso! Como que um animal consegue viver em plena escuridão e num deserto desolado? Em dois ambientes extremamente hostis. Este exemplo não foi escolhido aleatoriamente. Isso foi uma inspiração de Deus, para dizer que Deus quer fazer o mesmo conosco. Nós somos capazes de viver mesmo na maior e profunda escuridão, com a capacidade que Ele nos dá, assim como podemos viver também na maior desolação, com a capacidade que Ele nos dá. Sendo assim, nós podemos viver com a ajuda de Deus, tanto em desertos como em vales sombrios. Pois a corça tem a capacidade de escapar de seus inimigos rapidamente. E seus saltos são alegres, espantosos e bonitos. Deus nos dá a capacidade de vencermos os nossos inimigos, não pelo ato de enfrentarmos fisicamente, mas com a capacidade de saltarmos para a presença de Deus e buscarmos os lugares altos. Porque Paulo diz que nós vencemos o nosso inimigo na presença de Deus. Ele mesmo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, saiba que Deus permite situações difíceis, a fim de que você aprenda mais sobre Ele e desfrute dos seus recursos. É isso que Deus faz. Quando Deus nos dá a sua capacidade ou os seus recursos, nós somos capazes de saltar como as corças por verdadeiros precipícios. Imagine aquela corça voando pelo deserto. Alguém aqui atravessou o mar Morto lá comigo? Passou por lá? Vocês viram aquelas fendas no meio do deserto? Imagine a corça passando a toda velocidade por aquilo. Ela é capaz de desviar das pedras e pular onde é necessário. Onde um buraco seria o nosso túmulo, ela passa por cima. Assim faz Deus. Um lugar que seria a nossa derrota, de repente se transforma em nossa rota de fuga para as alturas de Deus, onde nós encontramos confiança, esperança e a vitória absoluta. Aprenda com o exemplo de Davi. Quando foi injustamente perseguido pelo rei Saul. Você pode deixar uma marca aí e olhar no livro de Salmos. Já já nós estamos terminando, irmãos. Por favor. Vá no livro de Salmos, capítulo 18, no livro de Salmos, Salmo 18, versículos 31 ao 33. Acharam? Davi estava sendo perseguido injustamente por Saul, e uma perseguição de morte. Está cansativo, irmãos? Hã? Acharam? Veja o que diz. O Senhor é o único Deus. Olha lá. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças e me protege onde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar
e me põe a salvo nas montanhas. Ele estava sendo perseguido. Não havia lugar que ele poderia estar que o exército de Saul não soubesse. Como que esse homem escapou? E por que Deus permitiu aquilo na vida dele? Por alguma razão, que estudando a vida de Davi nós vamos perceber. Por que Deus está permitindo que o nosso país esteja nesta situação? Por alguma razão que se nós fizermos a vontade de Deus, vamos perceber. Por que Deus está permitindo que nós passemos por dificuldades pessoais? Por alguma razão, que insistindo em fazer a vontade de Deus, descobriremos. Por que você passou por rejeição? Você estava tão esperançoso e de repente você está fora de um plano de alguém. E agora você diz, ninguém me ama, e você vai ficar amargurado? Não faça isso. Por alguma razão, Deus sabe o que faz. Deus pode ter te livrado de uma verdadeira armadilha, de uma situação em que você nunca mais se sentiria feliz na sua vida. E você está chorando? Faça a vontade de Deus e você vai descobrir loguinho o que Deus fez de muito importante na sua vida. A pior coisa que você pode fazer é tentar descobrir Deus subindo montanha, subindo morro e blá, 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 blá. Deus fala com você enquanto você o serve. E então, onde você estiver orando, Deus vai falar com você. Mas se você não serve a Deus e diz, bom, eu vou subir as montanhas, porque lá no alto, você não vai ouvir nada, porque não existe disposição para servir a Deus. Você vem aqui à igreja e nem presta atenção, porque você não está aí com Deus e nem assim com o próximo. Mas quando você aprender a amar a Deus e a amar o próximo, tudo aquilo que eu falar, aquilo vai ser uma riqueza para o seu coração. Você virá para cá e virá comer e beber abundantemente da palavra de Deus. O grande pregador e expositor da Bíblia, Campbell Morgan, na Inglaterra, disse o seguinte: a nossa alegria é proporcional à nossa confiança. A nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus e da sua palavra. Suas palavras, então, querem dizer, você nunca será uma pessoa alegre se você não confiar em Deus. Mas você nunca conseguirá confiar em Deus se não obter o conhecimento dEle por meio da sua palavra. Se você não ingressar num plano de conhecimento da Bíblia, você nunca vai conseguir crer em Deus, por mais que você se esforce. E você vai continuar dando desculpas, a minha mente não dá mais, eu já estou velho, eu não sei o quê. Meu irmão, quem criou a mente? Quem criou o ser humano? Quem foi buscar onde você estava? Se Deus chamou você para servi-lo, Ele diz, eu vou dar a você toda a capacidade que você precisa. Então, não arranje desculpas, não fique se escondendo atrás de tristezas, não fique chorando por coisas que tiraram da sua frente, ou que tiraram do seu futuro. Você está cometendo um grande erro. Se alguma coisa invadiu a sua vida, se algum desastre lhe aconteceu, você comete um erro em ficar chorando pelos cantos. Você precisa se levantar e ir para as alturas, porque é lá onde Deus quer que você esteja. Abacuque é um dos livros mais curtos da Bíblia. E quando esse livro se inicia, veja o espírito que está naquele profeta, se vocês quiserem no capítulo 1, se vocês quiserem gastar mais um tempinho, senão nós terminamos já. Veja o que acontece nos versículos 2 ao 3 do capítulo 1 de Abacuque. Volta lá em Abacuque e veja lá o que diz. Voltaram já, não é? Então está assim, deixaram o dedão lá marcando, né? Né, dona Edi?
Deixou o dedão marcando, né? E não adianta ficar cuspindo nas páginas da Bíblia não, viu? Então, veja lá. Então, veja bem, Abacuque capítulo 1, versículos 2 ao 4. Eu falei isso? 2 ao 4. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda? Veja bem, até quando? Ele diz, até quando? Clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando? Olha de novo, até quando? Gritarei, violência, e tu não nos salvarás? Primeiro ele fala, o Senhor não vai me atender? E em segundo, o Senhor não irá nos salvar? Ele não é egoísta, ele não pensa em si mesmo só, ele pensa nos outros também. E então agora, ele diz, por que me fazes ver tanta maldade? E de novo, por que toleras a injustiça? Por que o Senhor não faz nada? Me explica, por favor, eu não estou entendendo. Como que pode pessoas justas sofrerem junto com os injustos? E então ele diz, estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Nós estamos assistindo isso em nosso país, gente. Esse é o retrato do nosso país. Esse é o retrato dessa bandalheira que está aí. E nós não entendemos. Por que nós temos que sofrer? Abacuque só encontra respostas para todos os seus problemas em Deus. Abacuque nos ensina nesse texto que nós não devemos esconder as nossas dúvidas e questionamentos, mas que honestamente podemos apresentar a Deus. Levá-los à presença de Deus. Mas quando eu leio o livro de Abacuque, eu percebo que no início do livro ele está indo para baixo. Ele está se afundando na depressão. Ele só está vendo as coisas ruins. Mas no final do livro que nós lemos, ele diz que está nas alturas. O livro começa de um jeito e termina do outro. Então houve uma transformação no cara. Você pode ter chegado aqui lá embaixo e pode sair daqui lá em cima. Você pode ter chegado aqui sem esperança e sair daqui com uma fé gigantesca no seu coração. Você pode ter chegado aqui duvidando de Deus, mas pode sair daqui crendo nele de todo o coração. O que fez Abacuque sair de uma situação amarga para saltar de alegria e ir para as alturas? Pelo menos 3 versículos do capítulo 2, que eu quero falar com vocês rapidinho. Vamos ler. Capítulo 2, versículo 4. A mensagem de Deus, ele ouviu a palavra de Deus. O que Paulo diz? Fala, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos o quê? Fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra, a mensagem de Deus acerca de Cristo Jesus. E então ele ouviu. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão
por serem fiéis a Deus. Saiba o seguinte: se você está se abraçando com a maldade, se você está se abraçando com a indignidade, se você está se abraçando com aquilo que não presta, você não irá sobreviver. Mas se você se abraça com Deus, como Abacuque, seu nome, significado, aquele que abraça, e ele se abraça em Deus, como Jacó: não te solto enquanto não me abençoares. Se você se agarra com Deus, você vai viver. Se você vive corretamente, você terá a vida do alto. Mas se você não quer andar com Deus, você vai se afundar. E quando você abrir os olhos, é muito tarde. Você pode estar olhando para mim agora e dizer: esse cara é um brincalhão, ele está querendo me assustar. Não, é Deus que está dizendo. Você vai se afundar. O outro versículo é o versículo 14, no capítulo 2. Lá diz o seguinte: a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Então Abacuque escuta isso. Primeiro ele diz, Deus diz: a pessoa que vive em fidelidade a mim, vai viver. Deus está pedindo que eu seja fiel a Ele. E Deus está dizendo que aquele que for fiel, verá a sua glória enchendo toda a terra. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação de todo o seu poder, de tudo que Ele faz e é capaz de fazer. E o que Deus é capaz de fazer? Mandar seu filho para a cruz, morrer e no terceiro dia ressuscitá-lo. Esse é um grande milagre. Ressuscitá-lo para que você creia que um dia será ressuscitado também. E o versículo 20. Fantástico. O Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Abacuque então diz: Deus quer que eu seja fiel, que eu ande corretamente, porque assim viverei e verei a glória de Deus se manifestando em toda a terra. E Deus me revela que está sentado no trono, que eu pare de reclamar, que eu seja fiel, que eu veja a sua glória e pare de reclamar. Cale a minha boca. Como disse o salmista: minha alma, volta para o teu sossego, porque o Senhor tem sido bondoso para contigo. Para de reclamar. Em vez de ficar falando bobagens, faça o que você sabe fazer. Aprenda a fazer o que você deve fazer. E deixe o que Deus tem que fazer, porque Ele está no controle de todas as coisas. Isaías disse: eu vi o mais alto sublime trono. Eu vi aquele que estava lá. E vi os serafins voando ao redor do trono. E cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia com a sua glória. A glória de Deus está aqui. Mas talvez você não perceba isso, porque você continua egoísta, olhando só para si, olhando para só o que lhe interessa, para aquilo que você quer. Hoje eu te judiei,
você não vê a hora de levantar e sumir daqui. Mas um dia o Espírito de Deus o fará lembrar de algumas palavras que você ouviu aqui nesta noite. E então você poderá se compenetrar. E aquele será um momento maravilhoso na sua vida. Quando Deus diz, eu estou colocando diante de você 2 caminhos. O da vida e da morte, que é o da bênção e da maldição. Qual dos 2 você vai escolher? Mas isso você pode fazer hoje. Você pode tomar uma decisão hoje. Pelo caminho da bênção de Deus e da vida de Deus. O livro de Abacuque, eu tentei resumir a sua mensagem, tudo nesta noite. Mas eu espero ter conseguido, ter sido fiel a Deus. E que nós possamos juntos lutar contra aquilo que nos aflige, mas confiando em Deus. E se Deus não quiser nos livrar daquilo que nos aflige, vamos atravessar a escuridão ou o deserto, como os pés de uma corça. Tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha